Tá, ainda tá. Agora começou a gravar, tá? Tá Pronto, aparecendo a perfeito. tela. Boa tarde a todos. A professora Maristela já me apresentou, a gente já teve a oportunidade de conversar em outras aulas. Como a professora muito bem pontuou, a gente está na última aula síncrona e nós reservamos para vocês uma aula específica sobre prescrição e decadência. E ao final da aula eu vou tentar dividir o nosso tempo aqui para que a gente tenha tanto essa parte mais teórica, e uma discussão sobre a prescrição e a decadência, mas eu também quero apresentar e passar com vocês rapidamente dois documentos, na verdade, que estão lá no SIGA, tanto uma impugnação administrativa, em que a parte da decadência ela é delineada nos fundamentos, para a extinção do crédito tributário, e uma exceção de prescritividade em que foi alegada a prescrição intercorrente. Eu trago aqui também, no final, uma análise também de um caso de prescrição originária, que eu vou explicar a diferença, e como a gente consegue, talvez aí umas dicas mais práticas, analisar o caso concreto quando o cliente chega para a gente, para que talvez a gente consiga analisar dentro de um universo de vários processos que muitas vezes esse cliente tem, quais aqueles potencialmente estão prescritos ou não, e quais são as dicas que se tem para que você eventualmente não desarquive um processo que está prestes a prescrever, enfim, a depender da situação, pode ser contraproducente para o direito do seu cliente. Então, nós vamos avançar aqui para uma brevíssima introdução sobre o crédito tributário e o lançamento. Nós temos aqui esse organograma do lançamento tributário, que não considera o crédito, ou melhor dizendo, o lançamento por homologação, mas ele considera o de ofício ou por declaração. Logo ali no início, no canto esquerdo, nós temos a ocorrência do fato gerador, e antes disso nós temos aquela hipótese de incidência, a exemplo, auferir renda, quem aufere renda, sendo auferir renda aquela hipótese de incidência prevista na lei, e a ocorrência do fato gerador, que é, de fato, o recebimento de uma renda, que junto com a hipótese de incidência nós temos ali o surgimento da obrigação tributária. Dentre a ocorrência do fato gerador em que surge a obrigação tributária e a notificação de lançamento, nós temos aqui, mais acima do nosso organograma, ou melhor, aqui embaixo, a obrigação tributária, mas aqui embaixo nós temos o prazo de 5 anos, que é o prazo da decadência. Ou seja, o fisco ele tem o prazo de 5 anos da ocorrência do fato gerador até a constituição do crédito, que se dá com a notificação do lançamento, para efetivamente, nos termos do que a gente já conhece do lançamento tributário, identificar o sujeito passivo, quantificar o valor do tributo, identificar eventuais responsáveis pelo crédito tributário, enfim, de fato, formular todos os elementos que constituem esse crédito tributário. E a partir dessa notificação de lançamento, nós temos ali um pequeno prazo, que em regra é de 30 dias, para que o contribuinte ele possa pagar o crédito, muitas vezes com algum desconto sobre multas, ou impugná-lo, dando início à fase contenciosa do processo administrativo que a professora Maristela já abordou em aulas anteriores. Passados esses 30 dias para que o contribuinte pague ou realize a impugnação ou não faça nada, como em muitos casos acontece, nós temos ali a definitividade do lançamento. Ela também ocorre quando venha a superveniência de uma decisão irrecorrível na esfera administrativa. Então, é importante a gente identificar onde ocorre, ou melhor dizendo, em que momento ocorre a definitividade do lançamento. Se é pelo fato de se passar os 30 dias para o pagamento ou a impugnação, ou se vem de uma decisão administrativa irrecorrível ou da qual o contribuinte não recorreu dentro do prazo legal. Qual é a chave aqui? É a interpretação muito simples. Será que o fisco ele já pode exigir esse crédito tributário ou não? Se no 31º dia o contribuinte não pagou e ele não impugnou, significa
que ele já não tem mais, em tese, o direito de fazê-lo dentro das regras específicas do 151, que a professora já explicou aqui, que traz as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre eles o inciso que trata especificamente da reclamação ou do recurso administrativo nos termos da legislação de que trata. Então, a legislação dispõe 30 dias, em regra, né, pelo menos no âmbito federal, e é como eu quero tratar com vocês, pelo critério mais geral, no âmbito federal. Passado esse prazo, o fisco já tem toda a exigibilidade, né, deste crédito, e é aí que se inicia o prazo de 5 anos para prescrição, que significa, basicamente, o prazo para que o fisco promova o ajuizamento do processo de execução fiscal, né? E aí, nós temos aqui essa separação clara, e isso aqui é muito importante para a gente, porque é a partir desse organograma que nós vamos identificar quando ocorre a decadência e quando ocorre a prescrição. Se nós já falamos em notificação do lançamento, né, dentro do prazo de 5 anos, já não podemos mais tratar, em eventual processo, de decadência, né? Eventualmente, pode ser que esse lançamento ocorra e o ajuizamento da demanda executiva, da execução fiscal, aconteça, e só lá você percebe que o prazo de 5 anos da decadência não foi respeitado. Sim, é possível. Mas se foi, de fato, respeitado, né, a partir da notificação de lançamento, nós já vamos falar de prescrição. Antes dela, se nem isso estamos ainda na fase da definitividade do lançamento, o contribuinte acabou de receber aquele auto de infração na sua residência e vem com a demanda dizendo, olha, recebi uma notificação do auto de infração dizendo, agora em 2020, dizendo que eu estou devendo um imposto de renda de 2013. Já se passou os 5 anos. Então, nós não estamos falando de prescrição, porque estamos ainda na etapa da notificação de lançamento e do prazo de 30 dias para pagar ou impugnar. Nós estaremos falando, então, de decadência, que é justamente o prazo que o fisco tinha para identificar o sujeito passivo, quantificar e notificá-lo, né? Justamente formalizar esse lançamento tributário por meio de um ato que irá constituir o crédito tributário. Dito isso, e eu quero voltar algumas vezes também esse organograma quando for necessário para esclarecer. Dito isso, nós temos no Código Tributário Nacional, no artigo 156, dentre o inciso 5, para além dele, na verdade, nós temos várias outras hipóteses de extinção do crédito tributário, entre elas o pagamento, né, a dação em pagamento com bens imóveis, a transação, enfim, existem diversas modalidades, né, vários tipos de extinção do crédito tributário, e a que a gente quer se concentrar hoje é a prescrição e a decadência. Então, quando a gente fala sobre a decorrência desse prazo de 5 anos, seja da decadência, e a gente vai analisar com mais calma a forma de contagem desse prazo na decadência e a forma de contagem desse prazo na prescrição, quando ocorre o decurso desse prazo sem que o fisco tenha promovido os atos necessários, nós estamos falando essencialmente de extinção do crédito tributário. Isso significa que, e mais à frente irei retornar a essa ideia, isso significa que, diferentemente da esfera privada, em que nós diferenciamos a decadência como a perda daquele direito, né, a caducidade daquele direito, e a prescrição apenas a perda de demandar em juízo aquele direito, né, se você eventualmente deve algum valor em âmbito particular, né, e aquele credor perde, né, prescreve aquela pretensão de ajuizar a demanda, não necessariamente decaiu aquele direito dele de recebê-lo. Então, se você o paga efetivamente, você não vai poder demandá-lo o retorno. Nós temos, claro, essa lição do direito civil. Isso não ocorre no direito tributário. Se estamos falando de prescrição e de decadência, eventualmente, se o contribuinte, após a prescrição e após a decadência, independentemente delas, realiza algum tipo de pagamento, ou até mesmo um parcelamento, como a gente vai ver lá na frente, significa que ele terá o direito de repetição deste indébito. Pelo fato de a obrigação tributária surgir estritamente da lei, né, o princípio da estrita legalidade, isso significa necessariamente que, uma vez prescrito e decaído, o crédito estará extinto, né, e o contribuinte terá o direito, eventualmente, de restituir esse valor pago indevidamente, justamente porque pago em desconformidade com a lei.
E aí a gente inicia o estudo da decadência, né? Nós temos basicamente 2 artigos no CTN que tratam de decadência, e eles têm sido objeto de bastante debate, né, ao longo desses anos. O 150, parágrafo 4º, que trata do lançamento por homologação, ou seja, aquele que ocorre quando a legislação atribua ao próprio sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, a exemplo, o imposto de renda. O contribuinte, claro, recebe um apoio por meio do sistema da Receita Federal para declarar esse tributo, mas nós não podemos nos confundir com a modalidade de lançamento por declaração, né? No caso da homologação, o contribuinte ele realiza toda a operação, ele analisa o quanto ele recebeu no imposto de renda, calcula eventuais deduções e paga, né? E aí o fisco tem um prazo de 5 anos para homologar, né? Que é basicamente o que diz o parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo para homologação, será aí de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Isso significa que, primeiro, existe a possibilidade de uma eventual lei de algum ente federado dispor de forma diversa? Sim, mas apenas com prazo inferior, ou seja, em benefício ao contribuinte. Se uma lei estadual falar que o prazo para homologação será de 2 anos, poderá o fisco, claro, tendo esse peso maior nas costas de revisar todas as contas em 2 anos, será em benefício do contribuinte eventualmente. Esse é um primeiro ponto sobre o que dispõe o CTN. E alguns posicionamentos doutrinários vão a esse favor, né? E o segundo ponto, que a gente vai ver de forma diversa do artigo 173, inciso 1º, é a forma de contagem, né? Neste primeiro artigo, que é o 150, parágrafo 4º, nós estamos falando especificamente dos tributos que, conforme a legislação tributária, serão pagos, ou melhor, serão lançados por meio da homologação. Entre eles, o imposto de renda, o ICMS, o ISS. A tendência mundial e no Brasil é de que cada vez mais os tributos sejam objetos da homologação. Então, em alguns estados, o próprio ITCMD, o ITBI, todos esses tributos que eventualmente eram por declaração, ou seja, você ia lá, informava a Fazenda Estadual da escritura pública e etc., agora você não precisa levar isso para o município ou o estado para que ele faça o cálculo primeiro, abra um processo e depois lhe dê uma guia para pagamento, que é o lançamento por declaração, né? Quando o contribuinte tem uma informação que o fisco ainda não tem para realizar aquele lançamento. Já o de ofício é quando o fisco já dispõe de todas aquelas informações para realizar o lançamento, né? Eventualmente ele faz alguma fiscalização para tanto, mas basicamente são essas diferenças. Então, quando a gente vai tratar do 150, parágrafo 4º, nós estamos falando de lançamento por homologação. E nós vamos verificar que essa forma de contagem do 150, parágrafo 4º, é a mais favorável ao contribuinte. Por quê? Porque o 173, inciso 1º, ele trata de uma outra forma de contagem para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, que basicamente diz o seguinte, o 173, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, como a gente viu lá no organograma, do fato gerador até a notificação de lançamento, extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que um lançamento poderia ter sido efetuado. Isso significa o quê? É uma redação um pouco confusa, mas vamos lá. Isso significa que, se você eventualmente faz o fato gerador ou pratica aquele ato que se subsume a norma, a hipótese de incidência, né, o fisco tem um prazo, pelo 150, parágrafo 4º, de lançar 5 anos da data do fato gerador, que é o momento em que, eventualmente, você auferiu renda. E a gente vai ver algumas complicações em cima disso. Mas, se o lançamento é de ofício, ou se ele é por declaração, essa norma vem beneficiar o fisco. Isso significa que, se você não declara o seu imposto de renda, né, esse imposto de renda de 2021, que se refere ao exercício de 2020, se você não declara este ano, o prazo para o fisco constituir o crédito tributário da sua renda só começa a contar em 1º de janeiro de 2022, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, justamente porque o imposto de renda considera o exercício anterior. Então, se o
o imposto de renda seria lançado este ano pelo próprio contribuinte. Existe um debate que eu acho que não vale a pena a gente se debruçar agora, se o contribuinte pode ou não lançar o crédito tributário, mas se no imposto de renda, no exemplo do imposto de renda, ele é lançado este ano, se você não declara o imposto de renda, a lei, o Código Tributário Nacional, vem conceder esse prazo, essa forma de contagem do prazo, de forma mais benéfica para o fisco. Ele vai ter o início apenas em 1º de janeiro de 2022. E aí você começa a contar os 5 anos. 1º de janeiro de 2023, 1º de janeiro de 2024, 1º de janeiro de 2025, 26 e 1º de janeiro de 2027. Isso significa que o fisco tem até 31 de dezembro de 2026 para lançar. Por quê? No 1º de janeiro de 2027 já estará decaído. Essa também é uma pegadinha. Se o lançamento, a notificação chegar 1º de janeiro de 2027, presente de ano novo, já estará decaído. O último dia do prazo é efetivamente a decadência. Então, ele tem até o 31 de dezembro para notificar o contribuinte. Então, esse é um exemplo, né, da decadência como uma forma de contagem. Existe um inciso segundo aqui que trata de vício formal. Eu não trouxe para não complicar muito, mas basicamente ele traz até mesmo mais um benefício para o fisco, o que significa que existirá uma restituição do prazo decadencial de 5 anos, caso o lançamento ele seja anulado por vício formal. Então, se no auto de infração que não verse sobre algum erro sobre a base de cálculo, sobre quem é o sujeito passivo, enfim, alguma assinatura errada, algum encaminhamento equivocado, algum vício formal naquele auto de infração existe, naquele lançamento, pode, a partir da decisão que efetivamente declara aquele vício formal, o fisco ter restituído esse prazo de 5 anos. Isso é um debate enorme sobre a sua constitucionalidade, porque, em tese, ele está premiando o erro do fisco, dizendo, fisco, caso você erre de uma forma formal no lançamento tributário, não se preocupe com prazo para lançar, nós vamos lhe restituir. E aí existem decisões de forma bem diversa na jurisprudência. Entendo, né, que esse inciso segundo, que a gente não vai se aprofundar aqui, ele tem um viés até mesmo inconstitucional. Mas eu acho que a gente precisa se concentrar nesse inciso primeiro aqui, que é efetivamente a forma de contagem da decadência. E aí vem, aqui eu trago também na impugnação administrativa, basicamente uma descrição sobre como a gente deve realizar a contagem da decadência, a partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, nos casos em que existe a declaração e o contribuinte ele não declara e não realiza qualquer pagamento, nós vamos contar o prazo a partir do 173, inciso 1º, que é do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que seria, se poderia lançar o crédito tributário, que é o caso, como eu citei, do imposto de renda. Se você não declara o imposto de renda e não paga, claro, você começa a contar do 173, inciso 1º. Se existe a declaração, mas não existe o pagamento, isso significa que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, trouxe aqui a súmula 436, o próprio contribuinte teria constituído o crédito tributário. O que a súmula 436 diz é o seguinte, declarado, a declaração do contribuinte, ela vai constituir o crédito tributário e vai liberar o fisco de qualquer outro procedimento administrativo para que se conceda a exigibilidade, respeitado, é claro, eventual prazo para pagamento, prazo para vencimento. Então, se eu declaro, eventualmente, um saldo de uma contribuição previdenciária para pagar este mês, eu tenho até o mês seguinte para realizar o pagamento, que é o vencimento comum de algumas obrigações tributárias. Vencida, o prazo, se inicia a exigibilidade do crédito tributário para fins de prescrição. Mas o que o STJ diz, o entendimento do STJ é que, com a declaração do contribuinte, o crédito tributário estará constituído. E nós vemos na prática que, com a declaração do contribuinte, até a discussão sobre a existência ou não do crédito tributário, ela se torna bem mais difícil, porque é o próprio contribuinte que, em tese, está declarando ser devedor daquele valor. E, por fim, com a declaração e pagamento, só que com o lançamento de ofício da diferença apurada. O que isso significa? A forma de contagem, e essa hoje, a hipótese,
da aplicação do 150, parágrafo 4º. Então, se vocês quiserem guardar apenas uma coisa que dá decadência, é essa. O 150, parágrafo 4º será aplicado quando existe a declaração e existe um pagamento, mas o fisco acha que a sua declaração e o seu pagamento foram insuficientes, né? Então, você declara o imposto de renda e você paga o imposto de renda, né? Mas o fisco vai lá e diz, olha, você esqueceu de declarar que você recebeu de uma outra fonte que não consta aqui na sua declaração esse valor. Por isso, eu estou lançando de ofício a diferença apurada. Nesses casos, como o fisco ele recebe uma informação do contribuinte em relação à renda que ele auferiu, e eu estou usando aqui o imposto de renda como o nosso exemplo básico, mas se aplica também a outros tributos. No caso da impugnação administrativa que eu deixei no SIGA, é no caso do ICMS, né, um diferencial de alíquota de ICMS. Então, o fisco vai dizer, olha, contribuinte, ok, você me deu informações para que eu possa verificar com maior facilidade que você não está declarando e pagando o valor correto, justamente porque uma eventual fonte sua que não está na sua declaração também me informou que ele lhe pagou algum valor, né? Então, por ser mais fácil, eu acho que pela praticabilidade tributária, a forma de contagem é do 150, parágrafo 4º, né, e trouxe aqui dois entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sendo um deles em sede de recursos repetitivos, logo, de observância obrigatória por toda a administração pública federal, e a tendência também é a estadual agora. Então, mesmo nos processos administrativos tributários, nas impugnações, né, pode-se lançar mão desses recursos judiciais em sede repetitivos, porque são de observância obrigatória pelas autoridades. Então, eu foco principalmente nessa forma de contagem da aplicação do 150, parágrafo 4º, para a gente identificar se de fato existe ou não decadência. Quando o contribuinte declara, já se constitui o crédito, a gente só vai poder falar em tese de prescrição. E sem declaração, sem pagamento, nas hipóteses de lançamento por declaração, né, ou por ofício, sendo que por declaração o contribuinte já não vai declarar nada, né, ou por ofício, que é quando a autoridade sozinha, mas por uma ordem de serviço, começa a identificar alguns sinais, vai lá e fiscaliza e descobre, né, é o 173, inciso 1º, primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido lançado. Faço apenas uma observação em relação ao lançamento para evitar a decadência. Nós estamos estudando, e alguns de vocês, caso queiram realizar a prova da OAB em tributário, vamos estudar, e a professora Estela já abordou principalmente ações anulatórias ou ações declaratórias, especialmente aqui as ações declaratórias e o mandado de segurança preventiva, em que nós buscamos, antes mesmo da notificação e do lançamento, mas prevendo, né, informar, olha, juízo, eu não quero ter essa dor de cabeça, eu não quero que seja lançado contra mim, seja porque eu sou imune, seja porque não existe a hipótese de incidência, o fato gerador, enfim, N motivos. Eu não quero que seja lançado contra mim esse crédito tributário. Então, eu vou lá, peço uma suspensão, né, da exigibilidade, peço que não se exija esse crédito tributário, né, em face do meu contribuinte, do meu cliente, mas, uma vez suspensa a exigibilidade desse crédito tributário por meio de decisão judicial, né, ela não necessariamente evita que o fisco realize o lançamento. Então, o que vai acontecer na prática? Eu entro com mandado de segurança preventivo, o juízo suspende o crédito tributário, suspende aquela obrigação tributária em tese, mas o fisco ainda terá, justamente porque a decadência não se suspende e nem se interrompe, o fisco terá ainda o prazo para lançar. Então, ele vai lançar o crédito tributário e automaticamente, em observância à ordem judicial, suspendê-lo. Então, o contribuinte ainda fará jus a certidões negativas, agora positivas com efeito de negativas, se não tiver outro débito em debate, mas existe essa necessidade do fisco observar que a decadência não se interrompe nem se suspende. Então, mesmo que com uma ordem judicial, ele terá que realizar o lançamento. E aí eu passo para a prescrição em si. Eu faço apenas uma distinção inicial de que nós temos a prescrição originária e a prescrição intercorrente. A prescrição originária é justamente aquela incidente sobre o nosso organograma. A partir da definitividade da constituição do crédito, seja
o 31º dia, o dia subsequente àquele em que o contribuinte não pagou, não impugnou e, na verdade, não fez nada, em que o crédito já se torna exigível, seja em virtude de uma decisão administrativa irrecorrível. A partir daquele momento, o fisco tem todas as condições de executar, né, de ajuizar a demanda. E é justamente o que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da sua data, né, da data da constituição definitiva. E aí ele traz aqui a prescrição, as hipóteses de interrupção da prescrição. Uma delas é o despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, que é uma redação dada pela Lei Complementar 118 de 2005. Qual é a redação anterior aqui? Pela citação do contribuinte. Antes de 2005, né, com a vacatio legis da Lei Complementar 118 de 2005, apenas se interrompia a prescrição quando, de fato, o contribuinte era encontrado na ação de execução fiscal, né? E, claro, em virtude da dificuldade de se encontrar o contribuinte, na maioria das vezes, muitos créditos eram fulminados pela prescrição originária. Então, a redação da Lei Complementar 118 veio substituir para dizer pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Relembrando, né, das lições do processo civil, o despacho do juiz que ordena a citação, ele vai retroagir para a data do protocolo. Então, se foi protocolada dentro do prazo prescricional, mas o despacho do juiz se deu fora do prazo prescricional, é como se o despacho ele resgatasse a vida do crédito tributário lá atrás para dizer, olha, está válido, continue a execução fiscal, não houve prescrição originária. Pelo protesto judicial, e aqui é uma distinção extremamente importante, aqui é um procedimento específico em que o fisco pode buscar o judiciário para realizar o protesto, não se trata de protesto extrajudicial, que é pelos tabelionatos de protestos específicos. O inciso 3º, por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. E o inciso 4º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, muitas vezes o devedor também pode declarar que é, de fato, devedor daquela quantia, seja por meio de um parcelamento, que é o caso mais comum, seja por qualquer outra manifestação inequívoca dele em relação a esse crédito tributário. Então, essas são as bases próprias da prescrição originária. E aqui eu trago rapidamente alguns pontos controversos, para também deixar um espaço para a gente debater. O termo ACO, ou dies ACO, do início da contagem é a constituição definitiva do crédito tributário, seja pelo 31º dia, ou seja, o dia subsequente àquela em que o contribuinte tinha para impugnar ou pagar, seja pela decisão administrativa irreformável, a gente precisa sempre olhar a partir de que momento o fisco já pode iniciar aquela cobrança, ou seja, exigibilidade, sem que fira algum direito do contribuinte. Impugnação intempestiva. E aí vem um debate muito interessante. O 151 do CTN, quando trata da suspensão da exigibilidade por reclamação ou recurso administrativo nos termos da legislação, ele fala especificamente isso, nos termos da legislação tributária. Muito se tem entendido que a impugnação intempestiva, ou seja, fora dos termos da legislação tributária, efetivamente não suspende o crédito tributário e, por isso, não suspende a prescrição para a propositura por parte do fisco da execução fiscal. Esse era um entendimento mais antigo. O que eu trago aqui também como bastante interessante são alguns julgamentos mais recentes que dizem que mesmo a impugnação intempestiva, ela suspende o prazo, ou melhor, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, suspende a prescrição para que o fisco promova os atos de execução fiscal. Por que isso? Eu acredito que é uma decisão também de praticabilidade tributária, porque muitas vezes o fisco, quando recebe uma impugnação, ele só vai analisar a tempestividade, né, em alguns anos dali, né, justamente pelo volume de processo. Hoje em dia, aqui no estado do Pará, nós temos um controle mais ferrenho sobre a tempestividade, mas existem muitos outros estados e municípios que não existem esses controles. Então, de uma forma a beneficiar a Fazenda, ele dizia o seguinte, olha, mesmo a impugnação intempestiva, até porque pode demorar anos para o fisco analisar o recebimento, a admissibilidade dessa impugnação, mesmo a impugnação intempestiva não vai
constituir o crédito de exigibilidade, ela vai suspender. Porque aí nós protegemos o fisco, dizendo que ele pode, com calma, analisar todos os processos, sem que tenha ali um risco de que se prescreva uma impugnação intempestiva que não foi identificada na origem, ou seja, lá na hora de receber, no 31º, 32º dia, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também beneficia o contribuinte com a suspensão da exigibilidade. Então, eu trouxe aqui um precedente que é importante, em alguns casos em que a impugnação é protocolada de forma intempestiva, para vocês tomarem conhecimento também. Parcela em controvérsia, né? Muitas vezes você realiza uma impugnação, mas ela não é uma impugnação sobre o todo daquele crédito tributário. Você vai impugnar apenas algumas competências. Então, se o crédito tributário, o auto de infração, ele se trata de 2014, 2015, e você quer alegar apenas decadência do ano de 2014, mas não de 2015, o fisco, ele deverá, sob pena de ocorrer a prescrição, separar as coisas. Ele vai separar e manter a suspensão da exigibilidade em relação à parcela controversa, né, e dar continuidade à cobrança da parcela em controvérsia, sob pena de, quando for julgada a decisão em relação à competência que não foi impugnada, ou eventualmente uma multa que não foi impugnada, o fisco terá ali uma prescrição, justamente porque, não tendo sido impugnado, não há suspensão da exigibilidade. Cobrança amigável e inscrição em dívida ativa. Esse é o ponto que eu pedi para não nos confundirmos com protestos extrajudiciais. Eventuais cobranças amigáveis, notificações, né, de inscrição em dívida ativa, notificações para pagamento, o próprio protesto extrajudicial, né, eles não interrompem ou suspendem a prescrição. Apenas as hipóteses do artigo 174, parágrafo único, que vão interromper a prescrição. E a inscrição em dívida ativa, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais, trouxe uma hipótese de suspensão pelo prazo de 180 dias do prazo prescricional quando da inscrição em dívida ativa daquele crédito tributário. Então, você declara seu imposto de renda ou não declara, ele é constituído, né, você recebe a notificação pela Receita Federal para pagar, você não paga, a Receita Federal tem prazo de 90 dias para enviar esse crédito para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai inscrevê-lo. Quando ela inscreve, ela vai lhe mandar uma outra notificação dizendo: está inscrito, contribuinte, você tem o prazo de 30 dias para pagar, né, ou eu vou adotar as medidas judiciais cabíveis, né? E ali também existe uma menção breve ao pedido de revisão de dívida inscrita, que a professora aqui já explicou em outra ocasião. A possibilidade do contribuinte, mais uma vez, não sobre fatos, mas sobre direito, rever a legalidade do crédito tributário. A Lei de Execução Fiscal, quando trouxe essa hipótese de suspensão da prescrição quando da inscrição em dívida ativa, ou seja, quando a Procuradoria recebe aquele crédito tributário e inscreve, ela não é uma lei complementar. E o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição, nos diz que existe uma reserva de lei complementar para tratar sobre prescrição tributária. Então, como nós estamos falando do CPN, que foi recebido como lei complementar, recepcionado como lei complementar pela Constituição Federal de 88, nós estamos aqui diante das únicas hipóteses de interrupção da prescrição originária, certo? Então, esse artigo 2º, parágrafo 3º, que dispõe da suspensão por 180 dias quando da inscrição em dívida ativa, ele é inconstitucional. Já existe também precedente do STJ, quando de declaração incidental de inconstitucionalidade, afirmando que não se deve aplicar o parágrafo 3º quando se trata da suspensão do prazo prescricional em 180 dias quando da inscrição em dívida ativa. Data da declaração versus a data do vencimento. Como eu citei aqui, e o caso mais lá na frente eu vou tratar brevemente sobre ele, é sobre declaração de contribuições previdenciárias. Você pode declarar um débito, né, e aí constituir o crédito tributário, mas ele tem um prazo para vencimento. Citando aqui o imposto de renda. Você pode declarar o seu imposto de renda, você vai constituir o crédito tributário, com as divergências sobre se o contribuinte constituiu ou não, mas no entendimento do STJ, sim. Você vai constituir o crédito tributário, mas você optou por pagar em 8 cotas.
o seu imposto de renda. Você tem prazos de vencimento distintos, ou se você optou por pagar uma vez, você também tem um prazo de vencimento distinto, que é o último dia do mês. Quando se começa a contar o prazo prescricional? Efetivamente, como a gente já tinha visto anteriormente, a gente deve olhar para quando o fisco poderá cobrar aquele crédito. E olhando, a resposta é muito simples. O que vier depois. Se você declara a destempo, então se eu só declaro meu imposto de renda agora, mas ele era devido no último dia, em regra, de abril, o prazo prescricional começa a contar agora, porque o fisco não tinha conhecimento disso. Ele só teve conhecimento agora, né, da data da minha declaração. Mas se eu declarei em março, né, e a data de pagamento é o último dia de abril, você construiu o crédito em março, mas o fisco ainda não vai poder iniciar uma execução fiscal contra você. Você ainda tem um prazo de até o último dia de abril para realizar o pagamento. Então, eu trouxe aqui mais um precedente do STJ, também informando o que vier depois, ou seja, o que possibilitar o fisco efetivamente de conceber a exigibilidade daquele crédito tributário. Prescrição em face do responsável, né, o 202, inciso 1º do CTN, vem trazendo que a inscrição endividativa ela poderá enumerar, trazer quem são aqueles responsáveis tributários. Né? No caso dos filhos menores de idade, podem ser os pais, aqueles que tiverem interesse jurídico comum com o fato gerador, enfim. Existe também, em face do responsável, o mesmo prazo de 5 anos. Lembrando que eventual interrupção de prescrição para o contribuinte ocorre também para o responsável. Prescrição em face do sócio. Essa aqui é um caso interessante. Existem ocasiões em que inicia-se a execução e o fisco só vai perceber a existência de uma ilegalidade, né, no curso desse processo. Então, o sócio utilizou-se de patrimônio daquela empresa, ou a empresa deixou de funcionar naquele lugar, que antes informava ao fisco, presumindo-se a dissolução irregular, ou, enfim, eventuais informalidades que levem à responsabilidade do sócio. Existe também um debate. Citação da pessoa jurídica. Quando efetivamente foi citada a pessoa jurídica, o fisco tem o prazo de 5 anos para requerer o redirecionamento da execução fiscal para esse sócio, ou da teoria da actionata, né, pelo STJ, que seria efetivamente quando do conhecimento do fisco daquela ilegalidade. Tem sido aplicado principalmente a teoria da actionata, ou seja, se eu entro com uma execução fiscal em 2005, né, de fato, a citação foi em 2006, mas a ilegalidade só veio acontecer em 2008, eu teria ali, basicamente, até 2011 para identificar, né, que é o prazo prescricional para o redirecionamento, considerando a citação da pessoa jurídica em 2006, sob pena de prescrição, e eu não poder mais atingir o patrimônio daquele sócio. Mas o entendimento é de que, se de fato a ilegalidade só aconteceu em 2008, 2007, ou parte de 2006 e 2007, você não teria como saber ou até mesmo pedir o redirecionamento para aquele sócio. Por isso se aplica, em tese, a teoria da actionata. É a partir do conhecimento da fazenda pública daquela ilegalidade. Existe também o reconhecimento de ofício, ou seja, como nós estamos falando da estrita legalidade, se eventual crédito tributário está prescrito, você pode muito bem entrar com um pedido de revisão, uma petição incidental no processo, o que for necessário, como é uma exceção de prescritividade que a gente vai tratar lá na frente sobre prescrição intercorrente, nós vamos verificar que a própria fazenda pública muitas vezes até tem interesse em reconhecer de ofício essa prescrição, e o próprio juízo também o faz, por ser matéria de ordem pública. Né? Observação. Pelo artigo 10, o artigo 10 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública será agora sempre ouvida antes de ser decretada a prescrição, seja ela originária ou a intercorrente, justamente para evitar a decisão surpresa. A súmula 106 do STJ traz a hipótese de demora na citação pelo judiciário, que é justamente quando o fisco entra com a execução dentro do prazo correto, mas, como nós sabemos da realidade do judiciário no Brasil, se ela entra em 2005, muitas vezes a citação pode acontecer em 2015, justamente porque estava lá na caixa, no meio de vários processos que o judiciário não conseguiu dar vazão. Né?
Então, o que a súmula 106 do STJ vem dizer é que a demora do judiciário em promover a citação ela não vai causar ao fisco nenhum prejuízo. Né? Não ocorrerá a prescrição, seja ela originária, e aí tem um debate sobre a intercorrente, mas seguindo a mesma lógica, será mantido o mesmo entendimento, pela demora exclusivamente do judiciário. Demora exclusiva do judiciário. Nós não estamos falando de inércia do fisco. E, por fim, o parcelamento. Como eu já disse anteriormente, o parcelamento ele é, ao mesmo tempo, uma confissão do crédito tributário e, ao mesmo tempo, ele é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. E aí está a lógica. Ao mesmo tempo em que você confessa o crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, porque no 174, parágrafo único, inciso 4º, é um ato inequívoco extrajudicial que importa o reconhecimento do débito pelo devedor, ele interrompe o prazo prescricional, inicia-se do zero, né, e suspende enquanto houver o cumprimento desse acordo, né, que é justamente o precedente que eu trouxe aqui. Qual é a pegadinha legal? O entendimento anterior que existia e agora mudou é de que o prazo para início de contagem, o dias ACO, né, o termo ACO para prescrição intercorrente, seria da rescisão formal desse parcelamento. Muitas vezes as leis que trazem os parcelamentos, elas dizem que você tem até 3 parcelas de inadimplência para ser desenquadrado daquele parcelamento. Então, se você atrasa 3 parcelas, você está fora do parcelamento. E aí volta a exigibilidade do crédito tributário. Mas o que acontece? Você acaba atrasando 4, 5, 6 parcelas, mas o sistema do fisco não roda para lhe tirar e excluir do parcelamento. E o entendimento anterior era de que, enquanto não houver a rescisão formal, ou seja, enquanto você não sair do sistema, permaneceria suspensa a prescrição seja para o ajuizamento da ação, seja a intercorrente, se já houver a execução fiscal. Qual é o entendimento adotado hoje pela Procuradoria, por meio de alguns pareceres, e até como uma forma de se resguardar, e o entendimento que eu acredito mais correto, e como a gente vai ver agora na prescrição intercorrente. Fazendo isso, né, se a fazenda ela tem esse controle do sistema e ela não roda esse sistema, ela meio que tem o controle da prescrição, seja ela originária ou intercorrente. Então, o entendimento que vem sendo construído é de que, a partir da rescisão material, na verdade, desse parcelamento, ou seja, deixou de pagar a terceira parcela, e aí a lógica que não falha o fisco já poderia cobrar o crédito tributário? Sim, já houve a rescisão material. Então, ali se volta a existir a exigibilidade do crédito tributário, se volta a contagem do prazo prescricional. Né? E é o entendimento que eu acredito mais razoável. E aí é o que a gente vai ver aqui também na prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é basicamente a existência da prescrição no curso do processo de execução fiscal. Então, nós já falamos da decadência, já foi constituído o crédito, já falamos da prescrição originária, já houve o ajuizamento dentro do prazo prescricional originário, e agora nós estamos falando do curso do processo. Qual é a ideia básica aqui? Não deve haver execuções fiscais de 20, 30, 40, 50 anos. Não devem poluir, como atualmente poluem, os escaninhos do Poder Judiciário, que é um termo utilizado pelo próprio STJ. A intenção da execução fiscal é a satisfação. E se não houver a satisfação, ou se está tendo uma inércia por parte do exequente, deve-se dar um fim a esse processo. O processo ele tem que ter um fim. E é justamente o que traz o artigo 40 da Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. E aí a gente vai ter que ter uma atenção especial a essa redação. Suspenso o curso da execução, ou seja, o juiz vai lá e diz, olha, vou suspender a execução porque não encontrei bens, né, não encontrei o devedor, ele será arquivado pelo prazo de 1 ano, que é o que dispõe o parágrafo 2º. Decorrido o prazo de 1 ano, o juiz mandará o arquivo.
E aí, a partir desse envio ao arquivo, se iniciará a contagem do prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Então, nós temos aqui a contagem de 1 ano de suspensão da prescrição intercorrente, mais 5, que é efetivamente a contagem do prazo prescricional. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, a Fazenda Nacional irá pedir o desarquivamento desses autos para o prosseguimento da execução. E aí, se da decisão que ordenar o arquivamento, e é aqui que existe a incidência da prescrição intercorrente, tiver decorrido o prazo prescricional de 5 anos, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. E aí a prescrição intercorrente traz também a extinção do crédito tributário e a extinção da execução fiscal. Como a gente pode visualizar, né, isso na prática? Até porque a redação pode ser um pouco confusa da primeira leitura. E eu trago aqui o precedente do STJ. Iniciei a execução. Não encontrei os bens do devedor, e era como era antigamente, não encontrei os bens do devedor, o juiz vai lá, intima a procuradoria para dar continuidade, aí pede o oficial de justiça, também não encontra, o edital, cita-se por edital, e aí vai no endereço, não encontra, papapá. Enquanto a procuradoria dava andamento a esses pedidos, que eram infrutíferos, né, o juiz não suspendia, ele não aplicava o artigo 40. Agora, o que acontece? O STJ decidiu, em sede de recursos repetitivos, que é este aqui, 1.340.553 do Rio Grande do Sul, que existe um início automático da aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que é a súmula número 314, que trata especificamente também sobre a prescrição intercorrente. Esse início automático significa o quê? Não interessa se a Fazenda pedir algum ato infrutífero. Ou não interessa também se o juiz não aplica a suspensão do artigo 40. O que o STJ veio dizer é o seguinte: nem o juiz e nem a Fazenda Pública, e por isso o entendimento lá de que a rescisão formal do parcelamento ela não é o raciocínio mais adequado, nem o juiz nem a Fazenda Pública são donos da prescrição. O prazo vai ter que se iniciar de uma forma ou de outra, independentemente de um despacho da Fazenda Pública ou um despacho do juiz, seja ele administrativo ou judicial. Né? A partir do momento em que não for encontrado o devedor ou não for encontrado os bens deles, já se inicia o prazo que dispõe do artigo 40 de suspensão por 1 ano, e aí depois o prazo de 5 anos para prescrição intercorrente. Isso significa que, dentro da lógica do raciocínio anterior, efetivamente milhões de execuções que estavam na lógica de que era necessário ainda um despacho do juiz para se aplicar a suspensão e depois poder existir a prescrição intercorrente, acabaram entrando na lógica de prescrição intercorrente para muitos desses processos. A própria Fazenda Nacional, né, já tinha o entendimento, claro, considerando vários estudos, de que processos abaixo de R$1 milhão já eram solicitados o arquivamento do artigo 40, que é o artigo 20 da Portaria 396 de 2016 da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, muitas vezes, abaixo de R$1 milhão a execução fiscal, ia lá, não encontrava o devedor, quando voltava o processo para a Procuradoria, pediu o arquivamento do artigo 40. E agora? Agora, a Fazenda continua pedindo esse arquivamento, mas independentemente do valor ou qualquer outra circunstância, a partir da intimação do procurador da Fazenda Nacional de que não foram encontrados bens, ou seja, isso é importante, não é da carta de citação quando volta para o processo, ou da data em que efetivamente foi a tentativa de entrega, ou da data que o oficial bateu lá, é da intimação do procurador. Da intimação do procurador da Fazenda Nacional se inicia o prazo de 1 ano de suspensão, mais 5 depois, fim desse prazo de 1 ano para a prescrição intercorrente. E aí, novamente, existe a necessidade de se ouvir a Fazenda Pública ao final desse prazo de prescrição intercorrente para que se evite a decisão surpresa, né? E caso não intimada, e aqui também aquela lógica do pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Principalmente para aqueles que gostam do direito penal, caso a Fazenda Pública não seja intimada, ela deverá comprovar o prejuízo, salvo quando da primeira
intimação, que é quando efetivamente já inicia a contagem do prazo. Então, se o juiz decretou a prescrição intercorrente e não observou o disposto lá no artigo 10 do CPC, né, segundo o entendimento da STJ, a Fazenda Pública terá que efetivamente comprovar que aquele crédito tributário não sofreu prescrição intercorrente, que é o efetivo prejuízo. Se, de fato, existiu a prescrição intercorrente, o fisco ele não deverá ficar ali no jus esperneandi para tentar evitar que aquela execução seja extinta. E, por fim, esse também é o ponto mais importante, eu acredito. A interrupção apenas com a penhora, com efeitos retroativos à data da petição. Como eu citei anteriormente, isso aqui está disposto até mesmo na portaria da PFN, a 33 de 2018, artigo 49, parágrafos 1º e 2º. Se inicia automaticamente, isso significa que a Fazenda está sendo intimada, ela está pedindo a citação por meio de oficial de justiça. A primeira tentativa foi infrutífera, já iniciou lá automaticamente. Está tentando encontrar bens, pede penhora, mandado de penhora e avaliação no endereço do contribuinte, não encontra nada. E o processo está rodando, mas o prazo está correndo, porque ele se iniciou automaticamente no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto não houver uma constrição, uma penhora, que seja efetiva, alguma coisa aconteça no processo que efetivamente traga uma satisfação para o crédito tributário, esse prazo de 5 anos ele não vai ser interrompido e nem suspenso, né? Salvo quando do parcelamento, aquelas hipóteses de suspensão e interrupção que a gente já tratou. E um caso também que acontece algumas vezes. Se a Fazenda Nacional, por exemplo, pedir um bloqueio de ativos financeiros, o antigo Bacen-Jude, agora Cisba-Jude, na data que ainda não havia ocorrido a prescrição intercorrente, mas o juízo só efetivamente realizou aquele bloqueio numa data em que passou-se lá o 6º ano, né, o 5º ano da prescrição intercorrente depois da suspensão de 1 ano, essa efetividade, assim como acontece no despacho para citação, ela vai retroagir a data da petição da Fazenda Pública, apenas como uma forma de garantir que a Fazenda Pública terá resguardado, né, o seu direito de ter diligenciado de forma adequada junto à execução fiscal para garantir o crédito. E aqui eu trouxe, basicamente, um modo de identificar, né, a prescrição intercorrente. Existe um sistema chamado Regulariza da PFN, em que você pode consultar ali os débitos do contribuinte. Você vai lá em consultar a dívida ativa, que existe essa relação de ocorrências do crédito tributário. Aqui eu trouxe um caso real, né, rabisquei aqui apenas as informações que podem identificar esse contribuinte. E nós verificamos aqui que a data da inscrição ocorreu em 30 de maio de 2005. Está ali, ocorrência, inscrição, situação ativa a ser cobrada. E aí nós temos a emissão da inicial, deixa eu ver se tem aqui o mouse. A inicial e a CDA em 18 de dezembro de 2006, situação ativa encaminhada para ajuizamento, né? E efetivamente aconteceu ali por volta de 2006, 2007, o ajuizamento da ação. Mas essa ação, como a gente vai ver aqui mais na frente, ela teve a prescrição intercorrente, que é efetivamente o que você vai fazer na prática caso chegue algum caso e você vai analisar a possibilidade de prescrição intercorrente. Em processos mais antigos, como 2005, são processos físicos, né? A forma de acessá-los, muitos deles agora estão passando por processo de digitalização, são processos físicos. Você vai lá no site do Tribunal, TRF1, SJ Pará, Justiça Federal do Pará, e joga o número do processo ou o nome do contribuinte. E aqui você vai verificar que em 2007, a ordem cronológica é de baixo para cima, em 2007, houve uma citação por correio, né, frustrada. Isso em 3 de julho de 2007. E em 3 de setembro de 2007, houve uma carga retirada pela Fazenda Nacional, interessado procurador fulano. Essa aí é a data de intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Como a lógica antes não era essa, a gente vai ver ali que houve ali no curso desse processo, e eu fiz um corte aqui apenas para não prejudicar, mas não houve nenhuma causa de interrupção da prescrição intercorrente. Então, apenas em 2011, houve o arquivamento provisório por não localização de bens do devedor. E aí o erro está, a partir da nova lógica do STJ, você calcular o início da prescrição intercorrente a partir de 2011, né?
e não de 2007, que foi quando efetivamente a Fazenda Nacional teve a sua intimação em relação à não localização dos bens do devedor. Isso aqui é de uma forma muito clara para vocês entenderem como mudou a lógica. Justamente porque, se a gente retornar agora, considerando a data de 2011, vocês vão ver que em 2016 houve uma inclusão de corresponsável. Dentro da sistemática antiga, ainda estaria dentro do prazo para que a Fazenda Pública realizasse alguns atos em busca do patrimônio e evitasse ali a prescrição intercorrente. Então, é como se a Fazenda Pública estivesse aqui nos últimos tempos, últimos dias do prazo, dando continuidade à cobrança e, por isso, evitando a prescrição intercorrente. Mas, pela lógica que nós vimos agora do STJ, isso aí afetou, influenciou essa execução. E aí nós temos a inclusão do corresponsável, que era sócio dessa empresa, e nós temos uma primeira cobrança. E agora, em 2019, quando causou um incômodo no contribuinte, um protesto extrajudicial que também não interrompe ou suspende a prescrição. E esse é efetivamente um caso, que não é o caso que eu trouxe para vocês, eu trouxe em exceção de prescritividade um outro caso. Vou dar uma corrida aqui para a gente poder encerrar a tempo, para a gente ter bastante debate sobre o assunto. E eu trouxe esse outro caso aqui, que é basicamente o monstro que a gente encontra quando abre um processo de execução fiscal e a gente não entende nada num primeiro momento. Essa aqui é uma certidão de dívida ativa proveniente de contribuições previdenciárias. Como a gente identifica isso? Bem aqui em amarelo, no canto esquerdo, tem o primeiro período da dívida, 06 de 2012 a 05 de 2017. E nós temos ali embaixo o documento original, ainda em amarelo, DCGB ou DCG BAT. O que significa esse DCG BAT? Para quem nunca pegou em um processo de execução fiscal, fica até ilegível, né? Você não consegue compreender. Ele é um sistema próprio da Procuradoria da Fazenda Nacional, que diz basicamente, olha, você me declarou em GFIP, Guia do FGTS de Informações Previdenciárias, que você tem tantos funcionários, que você tem que pagar isso aqui, e na Guia de Previdência Social, que é efetivamente o boletim para você pagar, você não pagou, né? E aí o sistema Águia da Receita Federal, ele faz esse cruzamento, e é basicamente isso. Você tem um débito declarado e não pago. Opa, declarado e não pago. 436 do STJ. Constituído pelo contribuinte e não pago. Constituído pelo contribuinte, nós temos... E aí a primeira pergunta que se faz ao cliente é: quando foi a declaração dessa GFIP? A primeira pergunta foi essa, né? E ele diz: não, doutor, todo mês a gente declarava no prazo correto. E aí você, analisando o período da dívida, você vê, esse processo aqui foi ajuizado em 17 de setembro de 2018, você analisa as competências. Sendo elas declaradas mês a mês, você tem junho de 2012, julho de 2012, até agosto de 2013, considerando o vencimento, e aí o que vem por último, né, o vencimento no mês subsequente, que seria setembro, a data do ajuizamento, você tem, pelo menos aí, e aí o cálculo, eu estava trabalhando inclusive nesses embargos agora, você tem um cálculo aí aproximadamente de 31 mil reais prescritos, prescrição originária do crédito tributário, parcial, porque existe ali o período ainda até 2017 a ser cobrado. Então, esse aqui é um exemplo de como vocês podem analisar dentro do processo de execução fiscal a existência da prescrição. Por que não decadência? Porque o contribuinte constituiu por meio da declaração. Ele constituiu dentro daquele prazo específico, né? E aí não falamos mais em decadência dentro daquele organograma. Basicamente, é essa a apresentação teórica, né? A professora Maristela, se você preferir, a gente inicia algum debate, ou eu passo já também para a exceção de pré-executividade, conforme vocês preferirem também, que fica melhor.